Então vamos lá, o nosso grupo, a gente tem uma metodologia muito democrática, a gente vota e votamos e escolheram 2 fundos aqui, high grade, para a gente analisar. Por coincidência, né, a gente votou já há 3 semanas, um deles é justamente um fundo que o professor apresentou lá, que já vai nos poupar um certo trabalhinho aí de entendimento, que é o HGCR, é o primeiro que eu vou falar. Então, GCR11 é um fundo high grade, né? O que eu devo saber de um CRI, né? Antes de falar. Primeiro, o CRI ele é previsível no médio prazo, né? Vou explicar isso com mais detalhe, mas o que significa isso? Quando você investe no CRI, se você pegar as taxas dele, como ele é tipo uma renda fixa e calcular aquilo ali, você tem uma certa previsibilidade. Tem gente entrando aí, é o Alisson. Você tem uma certa previsibilidade quanto você vai receber no futuro. Então, se você calcular aquelas rendas médias lá, a gente vai ver que existe uma pequena variação para cima e para baixo no valor de médio prazo, não no curto prazo. Por que eu não consigo no curto prazo? No curto prazo tem ganho de capital que influencia o ganho, tem CRIs que pagam trimestralmente, semestralmente, anualmente. Então, tudo isso torna a visão mês a mês difícil de estipular, mas não a visão de médio prazo. Então, essa é uma das grandes vantagens de investir em fundos de papel. Você tem uma certa segurança de quanto vai receber. Isso te permite calcular a priori se vale a pena ou não entrar naquele fundo, porque você sabe mais ou menos o que vai acontecer com ele. Já um fundo de tijolo, apesar dos aluguéis terem valores fixos, né? No médio prazo, você não tem noção do reajuste se vai ser para cima ou para baixo. Então, no médio prazo, na minha avaliação, os fundos de papéis são mais claros para eu saber o quanto que eu vou ter de taxa de retorno. Tá? Então, aí coloquei que calcular a média das taxas e olhar o tempo de duração dos CRIs é o segredo da coisa, por esses motivos que eu expliquei. Problemas em um FII de papel leva tempo para aparecer. Isso quem me disse a primeira vez foi uma aula que eu tive com o André Bassi, 2012, se eu não estou enganado, 2012, e ele falou isso para mim. Eu anotei no meu bloquinho de papel lá e quis perguntar para ele, porque eu não entendi na época, só que estava cheio quando ele terminou a palestra e tal, eu acabei desistindo de perguntar para ele, mas com o tempo eu fui entendendo o que ele quis dizer. Por que um fundo de papel leva tempo para aparecer qualquer problema? Primeiro, a maioria dos fundos de CRI tem um fundo de reserva. Esse fundo de reserva, em geral, tem 2 meses aí de pagamento. Então, mesmo que um fundo dê problema total agora, a gente receberia 2 meses sem saber o que aconteceu. Só que tem mais do que isso. Muitas vezes o fundo tem garantia de fluxo. O que é garantia de fluxo? Você, por exemplo, está recebendo a renda de um aluguel de um imóvel lá. O imóvel tem 20 apartamentos, você está recebendo o valor total daquilo ali como pagamento dos CRIs. Só que você não quer só essa garantia, isso aí para você pode ser pouco. Então você exige, caso algo ali dê errado, por 3 meses, por exemplo, você receba um outro fluxo que a construtora tem, de outro imóvel. Isso se chama uma garantia dobrada. Essa garantia dobrada faz com que, se der problema no CRI, ele mascara na realidade o que está acontecendo. E eu só vou saber no futuro. Então, por essa série de fatores, um problema num CRI leva tempo para surgir. Isso é bom ou ruim? Para quem acompanha, é bom, porque dá tempo da gente pular fora desse barco que vai afundar. Então, isso é bem interessante, na minha opinião, também. E coloquei aqui para o final que a maioria dos CRIs tem um bom colateral. O que é colateral? Colateral é um jargão no mercado que é garantia. Escrevi a palavra colateral de propósito em vez de garantia, porque vocês vão ouvir muito isso, é importante saber. Então, a maioria dos CRIs tem bom colateral, que é isso que eu falei. De vez em quando tem fundo de reserva, tem dupla garantia, tem alienação fiduciária. Praticamente todos os fundos de CRI exigem alienação fiduciária. Então, tudo isso forma uma boa garantia nos fundos de papel. E eu, à medida que passei a entender bem esses fundos, comecei a gostar muito de investir neles. E o legal de investir no fundo de CRI, que eu já falei no nosso encontro passado, é o seguinte: a gente está sujeito a um outro tipo de risco. Nos CRIs, a gente tem risco de crédito, das pessoas não pagarem. Enquanto nos fundos de tijolo, a gente tem outro risco, que é o de aluguel, alcance, etc.
Então você diversifica o risco. Isso é muito importante para o recebimento. A gente está sujeito a riscos diferentes, está mais diversificado, a gente está, de certa forma, melhorando a nossa segurança. Bom, então vamos falar. Isso aqui é um resumo do que eu aprendi de CRI no tempo, né? E agora vamos falar especificamente do que a gente veio estudar aqui. Então, HGCR, né? O administrador é o Credit Suisse, o segmento é recebíveis imobiliários, já teve 7 ofertas, né? 7 emissões. A taxa de administração é 0,8% sobre o valor de mercado, taxa de performance 20% sobre o QCD 110% CDI. Estou passando isso rápido porque o próprio professor já falou, né? CDI ele mesmo já criticou, é uma taxa que era interessante no início, era um valor alto, né? Até se conquistar, e hoje não, o CDI está 2,15% ao mês, está um valor ridículo. Peraí, tem mais gente entrando aí. Só dar um ok aqui. Bom, continuando. Então essa taxa de CDI é um valor hoje um pouco ridículo e acaba que o fundo toma muito dinheiro do cotista porque a taxa é baixa. A gente vai ver que o patrimônio líquido desse fundo é 1,3 bilhão, que é o dobro do próximo que a gente vai estudar, que é o RBRR. Né? Então é um fundo de tamanho bem razoável. O objetivo do fundo, né, é ganhos com os CRIs. E aqui uma coisa interessante, né, ele tem um mínimo em CRIs de 51% dos seus recursos, que é um valor bem baixo, não muito usual, ainda mais no fundo high grade, me surpreendeu isso aqui. Aqui uma coisa importante, né, no encontro passado a gente falou de FOFs, né? Os CRIs ele tem um certo espelhamento em relação aos FOFs, né? O que a gente vê nos FOFs? Os FOFs têm um grande percentual dele alocado em fundos e um pequeno percentual em CRIs. Nos fundos de papel a gente vai ver justamente o contrário, a relação contrária. Um grande percentual alocado em CRIs e um pequeno percentual em papel. Aí o fundo fala que os CRIs têm que se enquadrar nos critérios dele, do high quality, né, alta qualidade. Né? Os recursos não alocados em CRIs, no que ele investe? Em fundo de investimento imobiliário, renda fixa, LCI, CEPAC e LIGs. Né? No fundo, o que ele faz? Né? O principal dele está em CRIs, um percentual menor, normalmente aí, pelo que eu verifiquei no histórico dele, em torno de 25% a 30% em fundos de fundos, e o caixa dele em renda fixa. É isso que o fundo faz. Situação atual. O resultado dele, ele distribuiu 4,5 milhões, que dá 0,37 centavos por cota. Né? Isso correspondeu a 95,5% do resultado do semestre. Reparem o seguinte, guardem o valor de 0,37 centavos por cota, que a gente vai falar disso aqui. Ele ainda tem 5 milhões, que dá 0,40 por cota acumulado dos semestres anteriores, que ele não é obrigado a distribuir, mas se ele quiser tem esse valor, que dá 0,40 por cota. E o fundo pagou, no mês de junho, 0,48 de cota no mês, ou seja, ele queimou um pouco da gordura dele. Então, o que a gente nota de cara olhando esses valores? Isso que eu quero que o pessoal preste atenção. Que o fundo perdeu um pouco de performance. Né? Então, o primeiro questionamento que a gente deve fazer é por que isso aconteceu? E aí a gente vai começar a ver os motivos. Então, primeiro, ele teve problemas na carteira. Né? Renegociação e aprovações via Assembleia Geral Extraordinária. Né? Ele concedeu carência de amortização por 4 meses e de juros por 3 meses ao CRI do Shopping Raposo. Ele teve alteração do mecanismo de pré-pagamento antecipado obrigatório do CRIAV, né, sem impacto real no pagamento de juros e correção monetária mensais. Ou seja, o CRI Raposo ele concedeu um desconto muito grande, né, 4 meses de postergação da amortização e 3 meses de juros, algo não usual, tanto que ele convocou essa assembleia. E o CRIAV, que tinha que pagar um adiantamento agora, que é um pré-pagamento, ele isentou disso e deixou esse valor ficar para o futuro. Por isso que ele fala que não teve impacto nos juros e correção monetária que o CRIAV pagou. Então a gente percebe que esse é o primeiro ponto que o fundo perdeu um pouco de performance. Isso aí ele vai recuperar no futuro, mas está com esses problemas aí. O fundo encerrou então com esses dois casos aí, todos os pleitos em andamento. Aí o que ele diz lá? Qual é o objetivo dele? Preservar a adimplência no longo prazo
e trazer melhorias para a operação por meio do aumento de taxas, adição de garantias, etc. Eu olhei os dois relatórios desses dois CRIs aí, não tem um fato relevante dizendo que ele teve audição de garantia ou qualquer coisa. Então, para mim, essa segunda parte aí me pareceu mais blá blá blá. Não encontrei nem adição de garantia, nem aumento de taxa, nada disso. Aí o fundo fala que no momento ele não deslumbra default no portfólio. Na verdade, ele está com dois defaults aí, né? Que só não se concretizaram porque o fundo concedeu via assembleia uma postergação desses pagamentos aí. Movimentação no mês, né? Então o fundo movimentou 40 milhões em junho, teve uma alocação positiva de 35,6 milhões, quer dizer, ele comprou mais do que vendeu. E com isso ele acabou alocando 89% do patrimônio. Aí ele coloca como destaques aquisição de 37,9 milhões do CRI Créditas, uma taxa de PCA mais 6,60%. Acho que para um CRI High Yield é uma taxa boa, né? Aí ele fala das características desse CRI. É um CRI pulverizado com garantia real, mas todos têm garantia real, né? Originados pela Créditas. Ele possui razão de garantia e fluxo dos contratos e fluxo do CRI de 118% e 171% considerando o spread. Quer dizer, o fundo, além de ter a garantia do fluxo de pagamento, ele tem uma garantia excedente, que dá esse 118%. Então, mesmo que ele perca 18% dos pagamentos, ele continua recebendo o valor total que é da parte dele, que ele precisa para pagar. Esse CRI aí tem 20 anos de prazo, né, e como garantia ele deu alienação fiduciária de imóveis residenciais em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas, e o loan to value médio disso aí é de 29,7%, ou seja, é uma garantia muito grande frente ao que o fundo emprestou. Então nisso está bem seguro, ou seja, o fundo conseguiu uma taxa boa, uma garantia boa e por longo prazo. Pareceu um grande negócio. Por outro lado, ele vendeu 2,2 milhões do CRI da MRV a taxa de CDI mais 1,60%. Essa venda aí, na verdade, eles alocam isso mais como caixa do que propriamente como um negócio. De qualquer jeito, todos os fundos estão tentando vender qualquer taxa atrelada ao CDI por causa do valor do CDI. Aí o segundo problema que eu destaco, por que o fundo perdeu performance? A gente vê aqui um segundo quadro, né? Ele teve atraso em diligências por causa da Covid, né? As operações, operações somando 130 milhões não liquidaram em junho. A gestão trabalha na liquidação no curto prazo de 3 operações, sendo a parcela em CDI, com taxa CDI mais 5%, e a parcela em PCA tem taxa média de PCA mais 7,80. Então ele não conseguiu liquidar, não recebeu esse dinheiro que estava previsto para junho, que provavelmente ia dar um ganho não recorrente acima do valor que a gente viu. E como ele não conseguiu isso aqui, provavelmente vai finalizar em julho, a gente vê um segundo motivo aí da queda da performance deles. Aqui eu queria destacar o seguinte, coisas que de vez em quando passam despercebido para o investidor, que é importante a gente ficar ligado. Então preste atenção nisso aqui que me chamou a atenção. A receita, o fundo teve receita de CRI em junho de 4,2 milhões. Olha o valor. E a receita em FII de 1,37 milhões. Então a proporção aí de 1 para 4, mais ou menos. No mês anterior, ele também recebeu 4 milhões e de FIIs 1,5 milhões. Então mais ou menos essa mesma proporção. Mas quando a gente olha o valor anual, olha só o que acontece. Tem mais alguém querendo entrar aqui. Só dar o OK aqui. Bom, então quando a gente olha o anual, a gente vê o que? O fundo recebeu em FIIs 9 milhões. Se a gente multiplicar por 4, que é essa correlação aí, 9 vezes 4 dá 36 milhões. Só que o fundo recebeu em CRI 57 milhões. Você fala, opa, essa taxa aí está desproporcional. Então aqui a gente começa a entender o que está acontecendo. O que eu vejo de cara? O fundo pegou o caixa que ele tinha, quando teve a crise em março, em abril, ele viu que os fundos estavam muito baratos, ele pegou o dinheiro, em vez de alocar em CRI, o que ele fez? Comprou fundo de investimento imobiliário. E, com o passar do tempo, agora com a subida dos preços papais, ele está pouco a pouco vendendo e fazendo um ganho de capital. Quase todos os CRIs fizeram isso, mas repare o seguinte, olhando esses números, de cara a gente percebe que isso aconteceu.
Aí fui tirar a prova dos 9 e fui olhar o que tinha acontecido com o fundo, né, no ano passado. Então olha a correlação agora. A gente tem receita de CRI 5,2 milhões e a receita de FII 262 mil reais. Ou seja, 0,2 para 5 dá uma proporção aí de que 1 para 20, mais ou menos. Se a gente olhar o mês anterior, mais ou menos a mesma coisa, uns 5 milhões para 247 mil, né, em torno de 1 para 20. E se a gente olhar no ano, o que acontece? Uma proporção aí de 39 milhões para 2 milhões, ou seja, 1 para 18. Né? Então fica claro qual foi a jogada que o fundo fez. Quando ele entrou em março, que ele viu aquela queda nos preços, ele comprou. E se vocês estudarem quase todos os outros fundos que tinham caixa, ninguém... Espera aí que tem mais alguém entrando aqui. Bom, se a gente olhar quase todos os fundos, estudar, a gente vai ver que ocorreu mais ou menos isso. Os fundos pegaram o caixa que tinham, eles viram os preços e aplicaram. Correram um risco grande naquela época lá, mas com uma grande certeza, os preços estavam muito abaixo do patrimônio líquido. O pessoal falava naquela época até o preço ser repor o preço da cota não paga o preço ser repor o imóvel lá no local. Então, o fundo fez uma estratégia usada por quase todos os fundos, mas uma estratégia correta. Aqui aquela parte que eu falei do início, por que eu considero os fundos de CRI uma certa renda fixa que a gente consegue calcular um preço médio. Reparem o que a gente observa aqui. Vocês estão vendo meu mouse aí, né? Se a gente fizer uma linha mais ou menos aqui, o que é o azul escuro? O azul escuro é os juros dos CRIs. O azul claro, que está aqui, é a correção monetária dos CRIs. Então, repara que existe uma certa constância. Inclusive, cai no último mês, como a gente viu, o fundo teve 2 defaults, que não chamou de default, mas porque ele deu esse desconto. Então, a gente vê que existe uma certa linha base que a gente pode considerar que aquele valor a gente vai receber no mês. Aí, em verde, a gente vê valores não recorrentes, né? Então ocorre um ganho de capital, de vez em quando o fundo consegue antecipar uma venda e tal. E reparem o seguinte, se a gente olhar a renda gerada pelo fundo, ela é totalmente inconstante. Então as pessoas de vez em quando se perdem nesses valores não recorrentes. Mas eu tenho uma média aqui que ela é constante. E se eu olhar, diluir esses valores aqui no longo tempo, a gente vai ver que dá um valor mais ou menos que ele estabeleceu quando compra os CRIs, naquela renda fixa, mais um pouquinho. Na verdade, eu teria que calcular um outro fator, que é o ganho da parte de longo prazo dos FIIs. Se eu pegar os FIIs, qual é a renda que eles têm? A maioria dos fundos de CRI investe em outros fundos de investimentos que também são de CRIs. Né? Então, eu teria que pegar aquela renda, somar nesse valor de acordo com o percentual do patrimônio líquido e fazer essa régua estabilizadora aí que eu conseguiria entender o quanto que o CRI me daria no longo prazo. Calculando isso, né, a gente consegue prever fundos bons que nascem. Então, por exemplo, quando o fundo da Hectare nasceu, eu sabia que aquele fundo ia dar muito dinheiro, porque eu calculei na época e estava dando mais ou menos 16,8% ao ano. Por que ele tinha aqueles fundos de multipropriedade que ninguém tinha na época, né? Tanto que o Iridium até comprou grande parte, bancou a Hectare, né? Que ele também viu essa correlação, e a gente conseguiu calcular com grande antecipação o que iria acontecer. E com isso você não perde a oportunidade aplicando aí em fundos de CRIs. Bom, aí eu olhei 2 anos atrás só para mostrar para vocês que isso acontece sempre. Se vocês repararem aqui, o ganho do fundo ele tem uma certa constância de juros. A inconstância aqui é a correção monetária. Por que ela é mais inconstante? Por que ela é maior? Porque a inflação naquela época era maior. Né? Como a inflação reduziu, esse ganho aqui de correção monetária, que é a correção da inflação, ele diminuiu. Mas reparem que a gente consegue prever uma parte fixa dos fundos. Isso é uma coisa pouco observada, né? Eu não leio isso nos livros, que deveria estar lá. E que é uma parte importante para o investidor prestar atenção aí e calcular o ganho dele aí. Bom,
Outra coisa que eu quero chamar a atenção, que é aquilo que o fundo, o valor de vez em quando esconde. Quem fica olhando só a renda, quanto é que está pagando a cota e tal, não sei o quê, de vez em quando não sabe o que está acontecendo no fundo. Principalmente quando é fundo de papel. Repara aqui, o fundo pagou 74 centavos, 74 centavos, 74 centavos, 74 centavos, 4 vezes aqui. Aí pagou 60 centavos, 6 vezes. E depois pagou 56 centavos, 48. Então veja que está caindo. Quem olha só o recebimento aqui, acha que o fundo está se acabando, né? E na realidade, se a gente for, o que o investidor tem que olhar é a receita, quanto que ele está recebendo, quanto está entrando. Veja que é totalmente inconstante, né? Tanto que aqui o menor recebimento foi em dezembro, ele recebeu 35 centavos e pagou 60 centavos. Quando ele recebeu mais 121, R$ 1,21, ele pagou 74 centavos, que é o mesmo dos outros meses aqui ao lado dele. Então, isso aqui só mostra para a gente o seguinte, uma característica desse gestor, ele tenta uniformizar o valor de recebimento. Eu acho até interessante isso, né? Se eu tivesse aposentado, eu queria receber o mais constante possível. Então, um mês que ele tem uma renda não recorrente, ele dividir pelos outros meses, eu acho interessante. Mas o que eu quero destacar aqui é que o número, o valor que você recebe de dividend yield, ele esconde muitas vezes a receita. E o investidor tem que olhar a receita e não o dividend yield. Tá? E a gente vê, inclusive, essa caída do valor aqui. Olhando aqui a carteira, né, do fundo, ele tem 67,4% em CRI, em azul mais claro ali 17,4% em fundo de investimento imobiliário, tem um certo valor em renda fixa aí que ele vai alocar. E outra coisa que eu quero destacar é o seguinte, é muito importante isso aqui, ó. Vamos ver meu mouse aí, né? Aqui é uma média de quanto que ele vai receber. Tudo que está atrelado ao IPCA, ele está com uma média boa de IPCA mais 7,15%, e corresponde a 46,6% do CRI. Eu não faço cálculo assim, eu pego esse valor aqui, o meu valor calculado é exatamente o mesmo, e calculo em relação ao patrimônio líquido dele, que é o que me interessa. Vamos supor, esse fundo pode ter só 51% do valor em CRI. Então, quando ele diz aqui que é 43,6%, isso aqui na realidade podia corresponder apenas à metade em relação ao patrimônio líquido dele. Então acho que é importante a gente fazer o cálculo em relação ao patrimônio líquido e não em relação ao total de CRI, porque o percentual de CRI pode variar. Bom, o grande problema do fundo é isso aqui. Como o CDI caiu muito, CDI mais 2,7%, que há 3 anos seria uma excelente taxa, né? Agora é muito ruim, né? O CDI está 2,15%, somar com 2,07 aí, está dando uma taxa aí abaixo de 4,5% ao ano, né? Por isso que os fundos estão todos tentando vender a carteira dela atrelada ao CDI, mesmo com uma pequena perda de rendimento, né? Se ele consegue logo depois alocar em uma taxa atrelado ao IPCA ou IGPM, ele recupera essa diferença aí no médio prazo tranquilamente. A parte de IGPM, que é muito boa, né? Só que é 2,5% só do total em CRIs. O IGPDI mais 7,5%, também um grande valor, só que percentual ridículo, né? E não tem pré-fixado. O fundo não anteviu essa queda aí dos juros. E aqui eu quero destacar um gráfico que para mim isso não serve para nada, até é um confundidor. Ele diz, por exemplo, que 5% do percentual que ele tem LTV entre 80% e 85% só corresponde a 5% total do fundo. Por que eu digo que não quer dizer nada? Você olha, isso aqui é um percentual baixo, realmente é um percentual baixo. Só que o que você tem que pesquisar é o seguinte, o que eu faço, né? Eu pego todos os que têm LTV acima de 70%, vejo o prazo, porque o LTV normalmente vai caindo com o tempo, né? Para quem não lembra, o loan to value, né? O que é isso, né? É o valor de quanto você emprestou em relação à garantia que ele dá. Por exemplo, peraí que está entrando mais alguém aqui. Então, por exemplo, você tem um imóvel que vale 1 milhão
e você emprestou R$ 500.000, então o loan to value é de 50%. Se você emprestou 200.000 nesse imóvel que vale 1 milhão, então o loan to value é de 20%. Tá? Então, quanto menor o loan to value, mais segura é aquela operação. Porque se você tiver que fazer uma alienação fiduciária daquele imóvel e vender, né, você vai provavelmente ter uma perda aí na venda do imóvel. Vamos dizer que você conseguiu vender por 800.000. Tudo bem, você emprestou 500.000, 200.000, você conseguiu recuperar mais do que devia, você tem que devolver o extra, né? Mas você garantiu o recebimento de tudo aquilo que você emprestou. Então, o que eu faço? Eu pego todos os CRIs que têm o LTV acima de 70% e estudo, só esses aí. Eu quero ver se o credor é um bom pagador, uma empresa conhecida, estabelecida, etc e tal. Eu quero ver o duration, quero ver qual é o prazo de vencimento disso aí. Então esses eu olho com cuidado. Os que têm um valor abaixo de 70%, principalmente aqueles que têm abaixo de 50%, eu nem me preocupo. Porque se entrar numa alienação fiduciária, é muito provável que o fundo vai recuperar todo o dinheiro. E lembrando que o LTV tende a cair com o tempo, porque ele vai amortizando, então você vai devendo menos. E ao dever menos, o loan to value vai caindo também. Então ele tende a melhorar com o tempo. Aqui uma coisa que me pareceu estranha nesse fundo, o rate, né? O fundo aceita até rate B-, né? Um fundo high grade que aceita até B-, isso eu achei meio estranho, mas enfim, é o critério do fundo. Se você vai investir nele, você tem que saber que é isso que ele faz. Em termos de diversificação, está bem diversificado, uma pequena concentração em varejo, 25% em residencial, que é normal, porque a maioria dos empréstimos são para essas áreas mesmo, mas está ok. Então vamos para o segundo fundo aí, que é o nosso RBRR, né, da RBR, que é o fundo high grade deles. Então vamos ver que ele é totalmente diferente do outro. Gestor é RBR, o administrador BTG Pactual, a taxa de gestão 0,80, 0,80 patrimônio líquido, lembrando que o outro não tinha, taxa de administração 0,20, somando os dois já dá 1%, e ele ainda tem uma taxa de performance de 20% que excedeu esse CDI simplesmente. Então esse fundo come muito com as taxas dele o valor do cotista. Uma coisa que eu achei interessante, eu vou até investigar se eu não anotei errado esse negócio aqui. Quer dizer, tá escrito lá no papel, até conferir, mas eu não sei se eu entendi mal. O fundo paga os rendimentos no 12º dia útil do mês. E a Datacom é o 7º dia útil do mês, ou seja, uma diferençazinha muito pequena. Será que é na Datacom do mês anterior? A Datacom é o 7º dia útil do mês anterior? Não consegui descobrir esse detalhe. Vou investigar. Mas se for só isso aqui, dá para fazer um bom ganho de capital nessa aplicação aqui. Principalmente quando a tendência de mercado é de subida. Bom, mas enfim, tem que investigar. O patrimônio líquido, como eu disse, é metade do outro, mais ou menos. É do mesmo mês, né? Pois é, eu achei uma data muito juntinha uma com a outra. Enfim, isso é uma oportunidade, na minha opinião. O patrimônio líquido. Tem mais gente entrando aqui. O patrimônio líquido dele é de 679 milhões, é metade do outro. Então vamos ver os princípios dele. Eu conversei, eu liguei, fiquei meio intrigado nisso, que eu não estava entendendo como é que eles classificavam o rating, né? Aí liguei lá para o gestor, falei com o Guilherme Antunes. O cara até me pareceu novo, assim, uns 30 e poucos anos. É o gestor desse fundo. Bom, quais são os princípios dele? Ter portfólio bem diversificado, o fluxo de recebíveis com sobrecolateral, né? Para quem entrou depois, já expliquei, colateral são as garantias. Quando ele fala que tem sobrecolateral, então ele tem garantias que ele exige, por exemplo, você tem um fluxo de caixa normal que paga aquele empréstimo, ele quer um outro fluxo de caixa que fique de garantia. Se o primeiro falhar, o segundo entra. Então, um sobrecolateral é você ter excesso de garantias, né? Como é um fundo high grade, mais ou menos normal que se tem isso aí. Um fundo de reserva nas operações, pelo que eu vi, quase todos os fundos dele tem um fundo de reserva, quase todos os CRIs dele tem um fundo de reserva de 2 meses pelo menos. Uma razão de garantia LTV loan to value conservadora e ótimas garantias e ótimas localizações, isso que eles falam. E isso aqui se traduz o seguinte, quando eu conversei com o gestor lá, São Paulo.
depois eu vou explicar a fixação deles por São Paulo. A situação atual, né? Até a data do relatório, todos os 35 CRIs estavam adimplentes. Ele não vislumbra nenhuma inadimplência no longo prazo. Ele adquiriu 112 milhões no mês, vendeu 59 milhões com algum ganho de capital bem pequeno. Então, como eu falei, teve um ganho de capital de 2,4 milhões, 0,34 por cota. Só que, na realidade, ele juntou a operação de 2 meses nisso aqui. Depois eu fui verificar lá. O loan to value médio atual do portfólio é 63%, aquele negócio que eu já falei no slide do anterior. Isso não significa nada, vocês têm que analisar o loan to value dos que são maiores, que têm maior risco, e verificar se eles estão adequados, né? E aí ele fala que 69% das garantias estão localizadas em São Paulo. Pena que o Leonardo não está aqui, ele que é juiz. Eu conversei com o Guilherme Antunes, por quê? Qual é a vantagem disso aqui? Né? Ele fala o seguinte, segundo eles, que quando o imóvel é de São Paulo, a alienação fiduciária é rápida, principalmente na capital, né? E principalmente quando o do outro lado é uma empresa, e não residencial. Falou que isso funciona rápido, então o fato deles trabalharem muito em São Paulo, que eles, na opinião deles, a justiça funciona bem em São Paulo. E já nos interiores e tal, não sei o que, funciona muito mal. Então, por isso que eles destacam que o centro deles está em São Paulo. Um fundo high grade, para eles faz sentido estar em São Paulo. Qual foi o resultado dele? Um dividendo de 0,55 por cota em junho, que dá 6,8% ao ano, para um fundo high grade, ok. Né? A rentabilidade desde o início, eles destacam lá, 178% CDI, também ok. A liquidez do fundo, de 1,8 milhões por dia, para o tamanho do fundo, até que eu acho bem razoável. Aqui aquele destaque que eu falei, né, que eles botam que 69% do que eles têm está em São Paulo, tem uma percentual lá em Minas, Ceará, Tocantins um pouco, Pernambuco, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Né? E eles destacam em todos os relatórios esse negócio, está em São Paulo, está em São Paulo. É onde eles operam efetivamente. Né? Então, 69% das garantias estão localizadas no estado de São Paulo. Desse número, 73% das garantias estão localizadas em São Paulo capital, que é por esse motivo que eu falei. Né? Eles consideram que a justiça lá funciona e as garantias no fundo high grade, para eles, têm grande importância. Então, a carteira de CRIs do fundo tem 5 operações. Nenhum CRI tem mais do que 10% do patrimônio líquido, que é uma garantia boa. Né? Os 10 maiores fundos de investimentos representam 61% do patrimônio líquido. Então, mesmo que você somar os 10 maiores, você vai ter só 61% do fundo, que é uma diversificação muito boa. Se você comparar com outros fundos de papel, normalmente você pega os 4 maiores, 5 maiores, aí já dá 40%. Mas destaque que os fundos de papel têm uma diversificação muito melhor que os fundos de tijolo. Até porque é mais fácil comprar CRI do que um imóvel. Né? Aqui novamente eu quero destacar essa questão, né, do cálculo. Né? Vocês olharem uma média aqui, dá para ter uma certa noção que os juros dos CRIs, né, tem uma certa constância. Né? Apesar daqui ter variado, é porque a correção monetária foi muito grande. Então ela impactou no valor dos juros. Mas assim, a gente consegue calcular, repetindo o que eu já falei, né, as taxas dos CRIs, e assim a gente fazer uma previsão de médio prazo. E dilui com isso os valores não recorrentes. Os valores não recorrentes normalmente costumam vir fora de escala do ganho de capital, e eles dão um upgrade no ganho do fundo. Então, se vocês calcularem a taxa média do fundo, vocês vão ver que no médio prazo ela funciona com um pouquinho de adicional. Que é bom, você tem uma certa garantia do mínimo aí. Olhei para 2 anos atrás, se isso também funcionava, então tirando o início do fundo aí e o mês de janeiro, que é fora de padrão, você também tem aquela pirâmide lá. Bom, aqui o que eu já adiantei, né, o RBR, ele tem uma característica totalmente diferente do HGCR. Enquanto o HGCR contrata empresas como a Moody's, etc., e outras lá, para dar um rate nos CRIs que ela tem, né, o RBR ele mesmo faz o rate. No início eu achei isso muito ruim. 6 meses faz o rate, quem disse que isso é melhor? E na realidade, quando eu fui estudar, né,
Eu tenho uma visão muito crítica em relação a Moody's e todos esses outros, acho muito comprados e difícil de acreditar no rate dele, e acho ruim, né. Achei o rate feito pela própria RBR muito mais criterioso. Eles dividem aí, como eles estão falando, eles analisam o negócio, a gestão e tal, e dão notas, e tem que ter uma certa classificação nas notas para no final performar como high grade. Então conversei lá com o Guilherme Antunes, o gestor, explicou o passo a passo deles, como é que isso é feito, em avaliações independentes, gestores independentes, e eu achei, na realidade, a avaliação da RBR muito mais confiável do que os outros. Primeiro que eles entendem de mercado. Outra coisa interessante de destacar na RBR é que é uma empresa grande ali em São Paulo. Então, muitas vezes eles vão fazer um imóvel, esse imóvel origina um CRI e eles chamam o RBR-R, se for um CRI high grade, para entrar no negócio. Então, esse CRI está lá desde a originação. E qual é a vantagem quando eles falam, você vê um gestor falando, a gente está lá desde a originação? Porque quando o gestor está lá desde a origem do negócio, ele consegue colocar esse que eles chamam de sobrecolateral, essas garantias a mais. E com isso o papel fica mais seguro. Enquanto que se o CRI é originado na securitizadora apenas, a securitizadora não vai fazer todo esse trabalho. Ela dá uma garantia normal de alienação fiduciária, fundo de reserva e tal, e dificilmente muito mais que isso. Eles veem só que o pagamento supere um pouco o, o valor do fluxo a ser pago no mês, e estamos falando. Enquanto quando você é originador, você já tem noção do que você quer de garantia e você exige da consultora mais e mais e mais, e você acaba tendo um CRI mais seguro. Então isso é importante notar. Aqueles fundos de papel que trabalham desde a origem do negócio e outros que só pegam o negócio na securitizadora. E aqui a estratégia vezes a alocação, né? Isso é sempre importante destacar. Como é que o fundo se comporta em geral? Pelo que eu olhei no histórico, ele fala aqui, né? Está dentro do core da estratégia dele, ter de 70% a 95% em CRI. Na verdade, pelo que eu olhei na média, ele tem em torno aí de 75% mais ou menos. No momento está com 82%. Liquidez, ele quase sempre está em torno de 5% de valor em caixa, exceto quando ele faz emissão, lógico, aí ele está com dinheirão no caixa. E o tático dele está em 14% aí no momento, mas em geral está abaixo de 10%, fica ali 8%, 9%. Então, no momento, eles têm uma alocação tática maior do que a média. Provavelmente eles enxergaram alguma possibilidade de fazer ganho de capital aí, mas isso, a hora que eles venderem, vai diminuir e vai ficar nessa média aí. Então, é um fundo high grade, que eles só colocam lá papel A, mas eles mesmos avaliam se o papel é A. Então, se você não gostar disso, não entre nele. E eles têm uma alocação tática para fazer um pequeno ganho de capital, e é pequeno mesmo, em geral a gente vai ver na média aí, dos anos aí, que ele não fez muito ganho de capital, deu um pequeno, mas dá um pequeno ganho extra aí. Bom, e dessa apresentação era isso, deixa eu só mostrar agora os cálculos que é importante fazer. Vocês estão enxergando aí meu Excel? Alguém me responda? Não, 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 pelo tamanho, é isso? Ah, tá. Não, ok, ok. Agora dá pelo menos para enxergar os números? Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Então, vou mostrar mais ou menos os cálculos que eu faço, o que eu acho interessante. Primeiro, eu joguei todos os CRIs, né? Aqui é o da HGCR. Tá? Eu joguei todos os CRIs aqui que eles mostraram lá. Tá? Aí eu calculo o patrimônio líquido, tá? Somado. Então, eu sei que ele tem em CRI atualmente 71,60% do total de dinheiro que ele tem. Eu pego as taxas, tá? E pego os riscos. Como os riscos aqui já são avaliados, os CRI high grade, eu não preciso avaliar muito, mas quando o CRI não é high grade, é high yield, vocês vão ver que você precisa somar quanto percentual ele tem em B, quanto tem A, quanto tem C, tal, para você ter uma ideia do risco que você está correndo. Tá? No high grade é menos importante isso aí. Que eu fiz aqui? Eu peguei e somei todos
no HGCR que tem rating A, ele tem 24,73% do patrimônio líquido dele, rating B 33,17%, ou seja, ele tem 50% a mais em rating B do que rating A. E sem rate 3,70%, que eu não sei dizer se é bom ou ruim, também não fui investigar, mas o ideal para quem fosse investir desse uma olhadinha. Como é high grade, eu suponho que isso não é tão importante, mas no fundo de papel normal tem que olhar. Aí o que eu fiz? Eu peguei todos os fundos que têm o LTV maior que 70%. E para fazer um trabalho sério de estudo, eu teria que olhar cada um dos CRIs, tá? Verificar o que está acontecendo neles aqui. Aí eu fui calcular qual é a taxa do IPCA que eu tinha mostrado. No caso, eles deram lá, né? Mas nem sempre tem. De qualquer jeito, é importante calcular. Então, deu aquela mesma taxa que eles deram lá, 7,15% de média. Então, ou seja, no patrimônio que eu tenho IPCA, eu estou recebendo IPCA mais 7,15%, que é um valor bom. O IGPM aqui, eu tenho IGPM mais 8,30%. O grande problema dele é o do CDI. Ah, sim, o IGPM o patrimônio líquido. O IGPM é só 1,79% do patrimônio líquido dele, então quase nada. O problema dele é o CDI. Inclusive eu separei, minha taxa diferente da taxa calculada por eles, pelo seguinte, eu separei o CDI que é caixa dele. Ele investe CDI que ganha 99% de CDI, porque quando você investe no CDI, no fundo de CRI, você não paga imposto. Mas enfim, o fundo de papel ele não paga imposto sobre isso. Então ele prefere pegar o caixa dele e alocar no fundo de CRI, que paga 99% do CDI, que ele vai receber isso líquido, do que comprar um título de renda fixa que ele vai pagar imposto. Tá? Então eu destaquei esse valor aqui dele, porque isso aqui é caixa, não é o valor aplicado de médio e longo prazo, e calculei qual é a taxa que ele está recebendo em CDI. E a taxa que ele está recebendo em CDI é 2,11%. Então aqui eu faço um cálculo final, colocando quanto é que está o IPCA, deu 1,88 no ano, o IGPM 7,31, muito superior, e o CDI 2,15. Aí calculo tudo, faço uma média ponderada e no final o fundo está pagando em torno de 6,75% ao ano. É isso que eu estou ganhando. Então esse cálculo é importante. Só que aqui eu estou representando só 70,72%. Para fazer um trabalho final, o que eu teria que pegar? Eu teria que pegar todos os fundos de investimento imobiliário dele, que são não alocação tática, mas sim alocação estratégica, quer dizer, de médio e longo prazo, pegar o quanto que ele está pagando e somar nesse valor aqui para dar um rendimento final. Não fiz isso, né? É só para vocês saberem que seria interessante alguém que fosse estudar o fundo a fundo fazer isso aí. Fiz a mesma coisa para o nosso amigo RBR, só que o RBR tem um problema. Ele não deu todos os fundos dele. Ele dá uma média num deles aqui e o resto ele traz lá uns 20 fundos. Bom, excetuei os fundos que ele diz que é tático, tá? Isso aqui não me interessa, porque ele vai fazer ganho de capital neles. E outra parte, como essa aqui, percento CDI, é caixa também. Então eu excluí eles. Vim aqui e fiz o mesmo cálculo. E ele deu no final 6,57%. O outro deu 6,75%, isso aqui 6,57%. Então, vamos supor que aqui eu tivesse com 99% do patrimônio líquido do fundo, né? Em vez de aqui eu estou com só 70,72. Então, essa aqui é a parte que eu digo para vocês que eu teria uma certa certeza do que vai acontecer com o fundo. O fundo vai dar isso aí para um pouquinho mais, não vai dar além disso, né? Se ele fizer muito ganho de capital, talvez ele consiga aí 1,5% ao ano a mais, mas é muito difícil que dê isso. O normal é fazer uma variação aí em torno de 0,5% acima ao ano, dos fundos que eu tenho estudado. Tá? Então, com isso aqui, eu consigo fazer uma previsão de quanto que o fundo vai me pagar no médio prazo. E aí, decidir em qual que eu quero aplicar. Pô, ainda tem gente entrando, estamos terminando aqui. Deixa eu ver quem é que entrou aqui. Espera aí só um pouquinho. Então, com isso eu consigo fazer eu consigo ter uma compreensão do fundo, o quanto que ele vai me pagar. Né? E se a gente fizer um estudo geral dos fundos, eu consigo ter uma boa ideia. E aí que eu digo, se vocês pegarem os fundos high yield e forem olhar lá o que está acontecendo de errado nos fundos, a maioria dos fundos bons ali não está tendo muito problema de default. A gente viu aqui
é o HGCR com dois problemas de default, né, que ele não fala que não é default, porque ele negociou com os caras e deu prazo, deu moratória para eles pagarem. Isso para mim é uma coisa, deu default aí e os fundos correm risco. Não muito grande, que um é um CRI de shopping lá e tal, vai retomar, vai pagar, mas sabe lá quando, né. Bom, enfim, o que eu tinha para apresentar para vocês era isso aí.